Estamos começando mais um Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 29 de março. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Às 10 horas da manhã, pelas eliminatórias da Copa das Nações Africanas, nós temos mais uma partida entre Ruanda e Benin. Vocês vão se recordar que a gente fez uma análise desse jogo com o mando do Benin, né? Lembrando que não é uma eliminatória ida e volta, né? É uma fase de grupos, onde eles jogam obviamente dentro e fora de casa, e Benin teve o mando com uma odd abaixo de 1,70. Colocaram a odd de Ruanda, eu posso utilizar aqui o SofaScore para ver, próximo de 5. Até naquele dia que a gente fez essa análise, eu achei estranho, porque são duas equipes fracas, são duas equipes sem tantos jogadores conhecidos. Talvez Benin tenha alguns jogadores que jogam mais ali no futebol francês, que tem algum renome na parte do meio para baixo da tabela da primeira divisão francesa, alguns jogadores da segunda divisão, mas Ruanda não tem quase ninguém, né, em relação a jogadores assim conhecidos. E, por si só, as participações de Benin e Ruanda, tanto na Copa das Nações Africanas como no Campeonato das Nações Africanas, eles não têm tanta relevância assim em relação a disputar playoff e tudo mais. E eu achei naquela análise a cotação de Ruanda muito alta. Só que dessa vez, a gente pode olhar aqui no SofaScore, a cotação de Ruanda é 2,25. Ou seja, no primeiro jogo eu tinha Ruanda extremamente desacreditada, com uma cotação próxima de 5 jogando fora de casa. No segundo jogo, Ruanda joga em casa, nada mudou em relação a escalações, e eu tenho Ruanda favorito. Vai entender, né? Benin era 1,70 em casa e agora é 3 fora de casa. Eu não sei se o mercado errou no primeiro jogo ou no segundo. Vamos recapitular como é que foi a primeira partida entre eles? Olha só, a gente consegue ver um pleno domínio de Benin, mas a gente não pode esquecer que houve uma expulsão aqui por volta dos 60 minutos. Benin perdia até então aquele jogo para Ruanda, ou seja, aquela cotação acima de 4,75 realmente se mostrou errada. A cotação de Ruanda até começou mais alta do que isso, ela se mostrou errada. Os primeiros momentos do jogo ali no primeiro tempo, Ruanda conseguiu ter algum domínio, marcou o primeiro gol e recuou. E esse recuo começou a demonstrar uma superioridade muito grande de Benin. A gente consegue ver nas estatísticas, ainda dentro do primeiro tempo, que Benin já passou a ter muito mais a posse de bola, finalizar muito mais no gol. E aí, quando foi para a segunda etapa, Benin continuou superior e logo em seguida teve um cartão vermelho para Ruanda. E aí Benin teve todo aquele domínio, ou seja, um massacre até o final do jogo, onde conseguiu ali empatar, não conseguiu virar. O que a gente consegue ver por aqui? Enquanto estava 11 contra 11, a superioridade que o mercado esperava de Benin não se confirmou, né? Ruanda conseguiu fazer o primeiro gol, recuou, ou seja, foi uma iniciativa de Ruanda ter recuado aquele jogo, e depois do cartão vermelho, aí sim, Ruanda ainda mais recuado, Benin teve toda aquela quantidade de posse de bola e conseguiu empatar o jogo, mas não conseguiu virar. Isso mostra realmente uma dificuldade, e eu acho que é por isso que hoje a gente tem uma cotação de Benin alta. Vai entender, né? No primeiro jogo a gente achava Benin muito baixo, agora eu já estou achando Benin relativamente alto, mas tem uma explicação. No primeiro jogo, mesmo com um jogador a mais durante 30 minutos, Benin teve dificuldade para furar essa defesa de Ruanda. Se a gente levar em consideração o histórico dessas equipes em participações nas Copas das Nações Africanas e nos campeonatos, a gente vai ver Ruanda na terceira colocação, nessa edição ainda, com 2 empates e uma derrota. Senegal e Moçambique devem se classificar. Nas eliminatórias da Copa do Mundo, a gente teve Ruanda na última colocação, sem conseguir vencer nenhum jogo dentro de casa, empatou uma e perdeu 2, só fez um gol, tem uma deficiência ofensiva muito grande. E na última Copa das Nações Africanas, Ruanda também ficou na terceira colocação, num grupo com Camarões, Cabo Verde e Moçambique. Dentro de casa, Ruanda conseguiu vencer uma partida e marcou um gol. Vamos olhar um pouquinho para Benin. A gente já fez essa imersão na seleção de Benin na primeira análise que a gente fez alguns dias atrás, mas é sempre bom relembrar. Nessa fase de grupos recente, Benin só tem 2 gols marcados, um empate e 2 derrotas. Nas últimas eliminatórias da Copa do Mundo, Benin ficou em segundo lugar, num grupo com Congo, Tanzânia e Madagascar. Teve, fora de casa, 2 vitórias e uma derrota, mas só marcou 2 gols. Então conseguiu pontuar, mas é um time que quando vencia por apenas 1-0. Muito similar a Ruanda. Tá? E na última Copa das Nações Africanas, Benin ficou em terceiro lugar e fora de casa marcou apenas um gol. Então, acho que já dá para entender mais ou menos o que a gente pode buscar por aqui, né? Eu sei que eu sou bastante azarado quando eu comento com vocês que o jogo tem a tendência under e eu indico alguma coisa a favor do under 3,5, mas é difícil você fugir de alguma coisa nesse jogo, né? Olha só, nos últimos jogos utilizando o PDF de apoio, também considera-se aqui alguma coisa relacionada a amistosos, a gente tem Benin se mostrando um pouco mais forte, teve
teve metade das vitórias, 9 gols marcados, 7 gols sofridos, e Ruanda nos últimos 4 jogos não conseguiu marcar nenhum gol. A única coisa que se sobrepõe aqui, que chama alguma atenção, é o segundo tempo de Benin, e foi isso também que chamou a atenção no primeiro jogo entre eles, né? O segundo tempo de Benin, mas aí Ruanda estava com um jogador a menos. Então fica muito difícil te indicar alguma coisa aqui em relação a gols. Eu não posso te indicar o over 1,5 aqui, já que a gente tem ataques tão fracos. Então, se você é trader por aqui, a gente já tem uma cotação muito mais parelha, diferente do primeiro jogo. Então, é muito provável que a gente tenha mais chance de trabalhar alguma correção de preço. No primeiro jogo, a gente ficou muito mais direcionado para trabalhar algo contra Benin, com uma odd mais baixa, ou no ler a pior equipe em campo, a Ruanda. Aqui a gente já tem cotações mais parelhas, que tem condição de correção muito maior. Tá? Lembrando, é um jogo que não vai causar tanta expectativa, mas por ser um jogo isolado, pode ter alguma liquidez e pode favorecer o trabalho. Se você é Panther, eu não consigo te indicar nada de valor no mercado de resultados. No primeiro jogo, sim. Até comentei que seria interessante trabalhar um dupla chance para o lado do Ruanda, com aquela cotação de 5 ou até um handicap positivo, porque o mercado tinha exagerado. São duas equipes com ataques péssimos, com defesas também nada relevantes. Então, naquele jogo, eu achei algum valor. Nesse aqui, eu não estou achando nada de muito valor no mercado de resultados. Em relação ao mercado de gols, eu sei que eu tenho os meus problemas, né, como eu falei para vocês, com o mercado de under, mas eu jamais iria indicar o mercado de over gols por aqui, com esse ataque tão fraco. Pode acontecer um 2-2, um 3-3, um 4-4, isso aí é do futebol, mas é um jogo com muito mais tendência de ter menos de 3,5 gols do que ter 2, 3 gols. Lembrando, Ruanda tem uma dificuldade muito grande de fazer gols. As últimas duas participações na Copa das Nações Africanas, o time marcou 1 gol fora de casa. Nas últimas 2 participações da Copa das Nações Africanas, o time marcou 2 gols fora de casa. Benin também se marcou 1 ou 2 gols fora de casa. Nas últimas 2 participações das 2 seleções na Copa das Nações Africanas, uma marcou 1 gol dentro de casa, ou 2, a outra marcou 1 ou 2 gols só fora de casa, então é muito difícil de se esperar gols por aqui. Pode acontecer, mas se eu tivesse que trabalhar mercado de gols, eu trabalharia no under. 1h45 nas semifinais da Champions League feminina. Eu sei que tem muita gente que não quer olhar para esses jogos, mas eu acho que os jogos da volta podem ser ainda melhores do que os jogos de ida. Tá? Eu tive muita expectativa de gols nesses primeiros jogos que não se confirmaram por detalhes, mas como é um jogo eliminatório, como é um jogo decisivo, esses segundos jogos podem ser bem interessantes. Barcelona é extremamente favorito contra a Roma. No primeiro jogo deu uma coça na Roma, a gente vai falar sobre isso. No segundo jogo, uma cotação de 1,09. Então, mercado de match odds é muito difícil, tá? Porém, olhando aqui como foi o primeiro jogo entre elas, o Barcelona simplesmente doutrinou na Itália como o jogo seria. Só a posse de bola aqui foi 70%, 11 finalizações no gol, tentativa de gol foram 33, 10 escanteios para o Barcelona e 5 grandes chances para a equipe do Barça, além de uma grande chance para a equipe da Roma. Ou seja, poderia ter sido um jogo facilmente 4-2, 4-1 e a gente acabou tendo 1-0. Por isso, a minha expectativa para esse jogo é, de novo, ficar de olho em gols. Eu nem vou fazer uma super análise, porque a gente sabe que o time do Barcelona feminino é muito, muito forte. Venceu aqui também o Real Madrid, acabou de vencer o Real Madrid na La Liga deles, né, na Liga F, e lidera a competição também com bastante distância. Parece muito o campeonato masculino nesse ano. E acho que é um jogo muito interessante pra gente ficar de olho, porque a Roma, fora de casa, precisa reverter um placar de 1-0, quase impossível, nada é impossível no futebol, mas é quase impossível, e o Barcelona vai ter todo o campo para poder contra-atacar. Aqui eu ficaria de olho no over 2,5, tá? Pela quantidade de chances criadas no primeiro jogo e pela necessidade da Roma em se expor, eu acho que dentro de casa o Barcelona pode passar o carro novamente. E mesmo que saia atrás, tem condição de virar. O over 1,5 seria um pouco difícil. Eu vou até consultar aqui quanto que estaria esse over 1,5, mas eu acho que ele vai estar muito, muito baixo. Ó. Over e under, o over 1,5 está 1,04. Então, a gente já espera aqui um jogo com muitos gols, né? Pelo menos no mercado. O 2,5 está acima de 1,30, 1,25. Então, dá para tentar ficar de olho, tá bom? Eu acho muito provável que a gente tenha um jogo melhor para gols do que foi o primeiro. Às 16 horas, outro jogo das quartas de final da Champions League feminina, Arsenal e Bayern de Munique. Primeiro jogo, o Bayern venceu dentro de casa na Alemanha por 1-0 e o Arsenal vai ter que reverter esse placar. Aqui a gente já tem um jogo bem mais parelho, uma cotação de 2,05, quase 2,10 para o Arsenal e 3,40 para a equipe do Bayern de Munique. O primeiro jogo entre elas, o primeiro tempo não foi tão bom assim. O Bayern conseguiu seu gol no fim do primeiro tempo, mas o segundo tempo foi todo do Arsenal. A estatística diz isso aqui pra gente com quase 60%, 4 finalizações, 19 chutes e
uma grande chance, se eu não me engano, uma grande chance para cada lado? Uma grande chance para o Arsenal. O gol do Bayern não foi contabilizado com uma grande chance. Esse jogo eu já acho mais complicado para trabalhar tanto assim, explorando tantos gols. Porém, como é de novo, um jogo decisivo, um jogo onde o Arsenal, que fez um bom segundo tempo, conseguiu demonstrar muita força, um jogo onde o Arsenal precisa reverter um placar, eu acho que dá pra gente ficar de olho no over 1,5. Também falei isso no jogo de ida, mas foi um jogo mais truncado, diferente de Roma e Barcelona. Mas nesse jogo aqui o Arsenal precisa devolver e o Bayern vai ter espaço para o contra-ataque. E como a gente tem cotações mais parelhas, eu imagino que a odd do over 1,5 vai estar um pouco mais agradável. Eu vou consultar ela agora. Tá com uma cotação aqui próximo de 1,30. Então, eu acho que é interessante ficar de olho por aqui, não esticar tanto a corda, porque o Bayern de Munique pode optar por só se defender. Seria ainda melhor se você pudesse trabalhar no live nesse jogo, né? Entender como é que está sendo o comportamento do Bayern primeiro antes de entrar. Mas se você quiser fazer algo para live, eu te indico over 1,5. Também dá para trabalhar correção de preço por aqui no Match Odds. Vai ser um jogo relativamente isolado. A gente tem um jogo da League One, da Championship, quase que 15 minutos antes, mas eu acho que pode ter uma liquidez interessante para trabalhar também alguma coisa para Match Odds. Mas se fosse fazer algo aqui além do Match Odds, eu trabalharia o mercado de gols com uma situação de over 1,5, porque o Arsenal tem que devolver esse placar e obviamente indo para cima vai dar espaço. Às 3h45 na terceira divisão da Inglaterra, Sheffield, que é o segundo colocado, perdeu a liderança para o Plymouth, vai enfrentar o Cheltenham, que é um time de meio para baixo da tabela, como mandante é o 15º colocado e como visitante o Sheffield é o melhor visitante, tem a melhor campanha com 10 vitórias em 17 partidas. O Cheltenham tem 7 vitórias em 18 jogos, ganha menos da metade e perdeu também 7 em 18. Não perde tanto assim, mas tem uma defesa bastante vazada. 1,73, quase 1,80 para o Sheffield. Esse é um jogo da 26ª rodada que acabou adiado, por isso que a gente tem um horário errado aqui. Esse jogo vai ser às 3h45. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver pelas cores verdes que a informação de que o Sheffield é um bom time fora de casa é bastante relevante. Foi o primeiro a marcar em quase 70% dos jogos, falha pouco em marcar fora de casa e tem uma defesa sólida. Em quase 65% dos jogos ele não sofre gol. 20 gols marcados, 9 gols sofridos. O time do Cheltenham saiu na frente em 50% dos jogos, não é ruim. Para um time de meio de tabela para baixo não é ruim. Falhou em marcar em quase 40% dos jogos, isso sim é ruim. E ficou metade dos jogos sem sofrer gol. Ou seja, ele tem quase o mesmo número de gols marcados, porém em metade dos jogos ele não consegue marcar. Isso significa que quando ele marca, ele consegue ter uma eficiência maior, ele consegue marcar mais do que um gol. Defensivamente é um time muito frágil, sofreu quase 3 vezes mais gols aqui do que o adversário. O primeiro tempo com bastante superioridade do time visitante, quase 60% de vitória, nenhuma derrota, pouquíssimos gols sofridos e quase o dobro de gols marcados em relação ao Cheltenham. O Cheltenham vence pouco, perde bastante e toma bastante gol. No segundo tempo tem uma queda de aproveitamento do visitante, né, do vice-líder, reduz consideravelmente o número de vitórias, aumenta o número de derrotas e aumenta também o número de gols sofridos. O Cheltenham no segundo tempo melhora ofensivamente, mas continua tendo muito problema defensivamente. Se você é trader e esse mercado for a live e tiver uma liquidez relativamente decente, você pode trabalhar alguma coisa no Leia Pior Equipe em campo aqui no Cheltenham, tá? Toma um pouco de cuidado porque é uma equipe que consegue marcar os seus gols, porém é uma equipe que tem bastante dificuldade no primeiro tempo e justamente no primeiro tempo é onde o Sheffield consegue se sobressair um pouco mais. Então pode ser sim um jogo para ficar de olho nesse Leia Pior Equipe em campo ao não favorito. Se você é Panther e quiser trabalhar esse bom momento fora de casa do vice-líder, esse empate anula me agrada, tá? Provavelmente você vai ter uma odd ali um pouco mais baixa, obviamente, mas você vai ter um empate a seu favor, pelo menos anulando a sua entrada. Agora, se você pretende trabalhar a favor de gols, toma um pouco de cuidado. Por quê? O Cheltenham marca gols somente em 50% dos jogos. Em alguns jogos ele não consegue marcar, mas quando ele consegue, ele marca mais do que um. Então é complicado você ter uma expectativa muito grande para gols se eu tenho uma equipe que em metade dos jogos não consegue marcar. E por outro lado, eu tenho uma defesa do Sheffield que é muito sólida. Então esperar muitos gols por aqui também é complicado. Como eu tenho um ataque muito bom do Sheffield no primeiro tempo e eu tenho um ataque muito forte do Cheltenham na segunda etapa e eu tenho o Cheltenham tomando muitos gols tanto no primeiro quanto no segundo tempo, eu prefiro olhar para um over 1,5 do que para um under 3,5. Sempre vou preferir o mercado a favor de gols. Eu tenho um over 1,5 acima de 1,30 e eu não puxaria essa corda. Eu acho que puxar aqui um over 2,5 ou mais alguma coisa do que isso é esticar demais essa corda. Eu acho que o over 1,5 tá de bom tamanho. Acho que se fosse um adversário mais complicado, esse jogo teria tendência para ser mais under. Mas como o Cheltenham é muito agressivo em metade dos jogos,
mas sofre bastante gol. Acho que pode ser um jogo para buscar pelo menos 2 gols sim. Nos jogos extras dessa quarta-feira, nós temos, até que para uma grade fraca, bastante opção. Na semifinal do campeonato catarinense, o Brusque faz o segundo jogo contra o Barra. O primeiro jogo ele venceu fora de casa por 2-1. Pode ser um jogo bom aqui para ficar de olho em gols, já que o Barra tem que se expor, e aí dentro de casa o Brusque pode ter espaço para poder contra-atacar. Mesma coisa na outra semifinal entre Hercílio Cruz e Criciúma. Criciúma também venceu o primeiro jogo em casa por 2-0, tem uma vantagem muito grande, o Hercílio vai ter que ir para cima, pode ser um jogo também para pelo menos 2 gols por aqui, ou até, obviamente, para trabalhar no match odd. Na Copa Verde, nós temos Goiás, Cuiabá, Remo e Paysandu nas semifinais. O Goiás, dentre eles, é o único que não ganhou ainda nenhuma vez a Copa Verde. Primeiro jogo, Cuiabá venceu por 1-0 dentro de casa, e fora de casa o Goiás tem que ir para cima. Aqui eu não sei se eu indicaria gols para vocês, tá? Eu acho que o Cuiabá pode tentar cozinhar esse jogo, pode ser mais um jogo aqui para match odds, para um ler pior equipe em campo no Cuiabá. O outro jogo é um clássico, né? Remo e Paysandu, é um clássico muito, muito forte lá no Pará. O primeiro jogo o Paysandu perdeu por 1-0 dentro de casa, e fora de casa vai ter que tentar reverter esse placar. Também não sei se eu indicaria gols por aqui, acho que pode ser um jogo mais para match odds, obviamente, se abrir mercado. Também temos as semifinais do Campeonato Piauiense, mas aqui é jogo de ida, então é mais complicado se analisar esse primeiro confronto. Talvez o segundo confronto seja mais fácil. O Altos pega o Fluminense e o Parnaíba pega o River. E às 9h30 da noite nós temos as semifinais da Copa do Nordeste. O Sport é o melhor time ofensivo de 2023 no Brasil. Foi o time que mais marcou gols. Ninguém marcou mais gols do que o time do Sport. Fez uma excelente campanha na fase de grupos, assim como o ABC também fez uma excelente campanha. Aqui, por ser jogo único, eu acho que a gente pode ficar de olho em gols, principalmente o over 1,5. Dá para trabalhar também mais esticado, mas eu acho que o over 1,5 aqui tá de bom tamanho, assim como no clássico rei entre Fortaleza e Ceará. Tá cheio de clássico hoje, hein? Fortaleza e Ceará também um jogaço, também ficaria de olho aqui no over 1,5 inicialmente. Dá para trabalhar match odds, mas como é jogo único, eu acho que é muito difícil que a gente tenha um jogo assim muito parado. Acho que vai ser um jogo muito aberto de trocação, e aí por ser partida única é muito mais interessante ficar de olho em gols. Então, recapitulando, como a gente tem jogos da volta, por exemplo, na Liga dos Campeões, a gente já teve o placar aberto no primeiro jogo, você tem um jogo da volta com uma incidência muito grande de ter gols. A mesma coisa aqui no Catarinense, jogo da volta, onde já tem um time vencendo. A mesma coisa na Copa do Nordeste, onde é um jogo só. Então aqui tem mais incidência de gols. Nos jogos aqui do Piauiense, onde é primeiro jogo ainda, fica mais complicado. E também naquele jogo de Ruanda, como eu comentei com vocês, pelo nível ofensivo das equipes, fica mais complicado de buscar alguma coisa a favor de gols por aqui. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela companhia, pela audiência de vocês. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. Deixa o like. E não esquece de participar também das promoções aqui nos comentários e nos links da descrição. Fica com Deus e até quinta-feira.